O governo está preparando aí talvez um pacote de medidas, né, para ser anunciado após o segundo turno das eleições municipais, para tentar criar um ajuste nas contas públicas de uma forma mais definitiva. No momento, no presente momento, assim, no curtíssimo prazo, o desequilíbrio das contas públicas não chega a ser tão traumático, tão dramático como o próprio mercado tem apontado, né? Em termos de desequilíbrios fiscais, já tivemos coisas muito piores aí no passado. Mas é uma situação que não pode permanecer. A gente tem que buscar uma solução que seja, pelo menos no médio prazo, mais consistente em termos de equilíbrio das contas públicas. E do lado da Receita, acho que a gente chegou no limite, não dá para aumentar mais impostos sem você mate o paciente, né? Você acabar matando a galinha dos ovos de ouro. O contribuinte não suporta, a economia não suporta pagar mais tributos do que já paga, que já é um exagero. E do lado da despesa, a gente está começando a ter uma situação de estrangulamento, porque aquelas despesas obrigatórias, elas estão crescendo num ritmo muito mais rápido do que as demais despesas. Então chega um ponto que o governo não vai ter dinheiro para nada, a não ser para aquelas despesas obrigatórias, que é a Previdência, os limites constitucionais da educação, da saúde, e em função disso, chegam numa situação explosiva. A ministra do Planejamento e o próprio ministro Haddad também, da Fazenda, tem citado alguns exemplos de coisas meio absurdas que acontecem nas contas públicas. Não faz sentido, nesse momento, que o Brasil tenha uma taxa de desemprego declinando, né, nos seus menores patamares, e a despesa com o seguro-desemprego não pare de crescer rapidamente. Alguma coisa estranha nisso. Como é que você pode ter um desemprego diminuindo e o seguro-desemprego aumentando? Essa conta está errada, alguma coisa está errada. Esse tipo de despesa que tem que ser reanalisado, onde é que estão as brechas, para que isso não se repita. O seguro-desemprego não faz sentido no momento em que a economia está aquecida. Ele é uma emergência, é uma situação de amparo para o trabalhador, especialmente nos momentos em que a economia está ruim. Esse tipo de gasto que está sendo analisado. Mas vamos falar um pouco da questão econômica. Por que que o Brasil precisa tanto buscar um equilíbrio das finanças públicas? Bom, a economia brasileira só vai ter um crescimento sustentável, né? Um crescimento que se mantenha por muito tempo, de uma forma sustentável, ou seja, não seja um voo da galinha, e que permita também uma melhor distribuição de renda, uma melhoria da sociedade como um todo. Se a economia investir mais, ela precisa investir mais para aumentar a sua capacidade de produção, né? Aumentar a quantidade de coisas que a gente produz e também para aumentar a produtividade, né? O segredo do crescimento econômico com melhor distribuição de renda é quando a economia ela é mais produtiva, ela consegue produzir mais com menos. Isso depende basicamente de investimento. Você tem uma fábrica, você precisa de equipamentos mais modernos, você precisa treinar a mão de obra, qualificar os seus funcionários, ou seja, investir em educação, investir em equipamento, investir em tecnologia, em marketing, em inovação. Ora, a taxa de investimento depende muito da capacidade de poupança de uma sociedade, de uma economia. Teoricamente, né, poupança é igual a investimento nos modelos macroeconômicos. Se a gente não poupa, não consegue investir, ou fica dependendo muito de investimento, de poupança que vem lá de fora, que nem sempre está disponível, nem sempre está disposta a investir
no nosso país, especialmente nessa fase de transição da economia, que ela precisa dar um salto. Ora, se a gente tem um agente econômico, que é o maior agente econômico, o setor público é sempre o maior agente econômico de qualquer economia, até dos Estados Unidos, pelo tamanho dele, pelo tamanho de gasto que tem. Se esse agente econômico, que é o maior da economia, está desequilibrado, ou seja, ele não consegue poupar, ele acaba absorvendo poupanças da economia como um todo, ele absorve essas poupanças e com isso trava a taxa de investimento. Ou seja, a gente não consegue avançar por causa do desequilíbrio das contas públicas. E quando o setor público, para evitar a inflação, né, porque ele podia emitir moeda, ele tem essa capacidade de emitir moeda para se financiar, mas isso causa muita inflação. E o que ele faz? Ele se endivida, ele lança títulos no mercado. Esses títulos concorrem com títulos que poderiam ser lançados por empresas, ações, debêntures ou qualquer título de crédito que poderia ser canalizado exatamente para investimento. E o setor público se endivida para quê? Para nada, não é para fazer investimento, fazer uma estrada nova, uma ferrovia, um aeroporto, uma rede de energia elétrica ou numa rede nova de educação, não é para isso. Ele se endivida para manter sua rotina, ou seja, não acrescenta nada e vai se endividando. E à medida que essa dívida cresce, a taxa de juros vai ficando lá em cima, a gente não consegue baixar essa taxa de juros, e a taxa de juros inibe o investimento como um todo, né? Ele concorre, por exemplo, com um investimento produtivo. Por que eu vou me arriscar, fazer uma fábrica, construir um comércio novo, se eu posso ganhar dinheiro aplicando em títulos do Tesouro, né? Me dá uma boa rentabilidade. Então é isso, não é uma discussão, o Estado mínimo, o Estado é uma coisa do comunismo, do bolchevismo, não é nada disso, é uma questão de praticidade da economia, né? A economia precisa aumentar sua taxa de investimento e com esse agente econômico tão grande despoupando é um problema. Então a equação brasileira passa necessariamente por uma solução de médio e longo prazo, né, um horizonte para os gastos públicos. E ao mesmo tempo a gente tem que entender que o país precisa ainda do Estado, né? A segurança pública, por exemplo, depende do Estado. A gente não pode partir para uma segurança privada, isso não funciona. Estão vendo as milícias aí destruindo o país, né? Eles começaram como segurança privada, né? Ou policiais que passaram a construir uma rede de segurança privada e se tornaram marginais, criminosos. Então o Estado é que tem que vir com essa questão, o ensino fundamental, né? Parte das universidades, a saúde, né? O sistema de saúde de pronto-socorro, de atendimento, isso tudo tem que ser pago pelo Estado. O Estado tem despesas, justiça, né? Justiça paga pelo Estado, né? Pelo contribuinte. Então também a gente vai ter que manter isso em bom funcionamento. Não pode simplesmente acabar com o Estado e dizer, não, já que está desequilibrado, privatiza o que tem que privatizar, que não faz sentido o Estado ficar produzindo coisas que qualquer empresa privada pode fazer, ou serviços que o setor privado pode prestar. O Estado aí não precisa, mas dificilmente a gente vai conseguir privatizar o ensino fundamental, privatizar a rede pública de saúde, privatizar a segurança pública, né? A defesa nacional, o exército, a marinha, a aeronáutica, isso tudo vai continuar por muito tempo nas mãos do Estado. Vamos ver como é que vem esse pacote aí. Eu acho que a equipe que trabalha com a ministra Tebet, assim como a equipe que está trabalhando com o ministro Haddad, está muito consciente desse problema, tem trabalhado muito
e acho que as duas equipes convenceram os ministros da importância disso, e eles têm que convencer o governo, o resto do governo, que muita gente acha que isso que eu estou falando é uma bobagem, que não é nada disso, que o Estado tem mais é que gastar mesmo para estimular o consumo, para pessoas ficarem bem empregadas, enfim, acham que essa fórmula Pancho Villa funciona, e a gente já viu na história que ela não funciona. Rapidamente isso vira uma tremenda crise que depois, para a gente sair dela, são anos e anos, como aconteceu, por exemplo, com a Dilma, o governo Dilma, né? Até hoje estamos pagando essa conta e nem saímos totalmente dessa crise. Vamos ver esse pacote, tomara que as duas equipes consigam chegar a um pacote palatável, né? Que a sociedade aprove. Sempre vai ter gente que é contra, é claro, e que convença o governo, já que tem 2 anos pela frente aí, né, até a próxima eleição presidencial, ainda tem tempo de botar as coisas em ordem e o governo até pode colher frutos disso, se fizer as coisas como devem ser feitas.